No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre as curiosidades dos comandos RAS, né? Que é o Fanuc nativo. E como aqui na nossa região, né, é muito comum a gente ter máquinas home, né, com o comando Fanuc, né? É muito comum a gente ter que fazer algumas alterações nas programações. Então, vim mostrar para vocês um método muito rápido e muito eficiente para vocês, às vezes, fazer essas modificações aí de um comando para o outro, né? Facilitando aí a vida de vocês na área de programação, tá? Eu tô com esse comparador de programa da RG Assessoria, um comparador de programa muito legal. Vou mostrar para vocês a diferença entre uma programação RAS e uma programação Home Fanuc, né? Então aqui, ó, Home, e aí vou pegar um RAS aqui. É o mesmo programa. Estou usando o G71 como referência, ó. Vocês podem notar que são só esses dois itens aqui que têm que ser modificados para que um ciclo G71 funcione numa máquina home, num Fanuc OIT, OIMC, OTB, e numa máquina RAS a gente tira uma linha e adiciona o D aqui, ó, né? Então fica muito mais fácil aí vocês fazerem as modificações aí quando você tem um comparadorzinho de programa desse aqui. Então, olha que legal e rápido que a gente consegue fazer uma modificação num programa Fanuc para RAS ou de RAS para Fanuc. Tá? A gente usa um editor inteligente. Você pode usar esse editor ou pode usar um outro editor inteligente aí que você achar melhor. Vou colocar aqui abrir. Vou pegar um home aqui, ó. Você pode interagir com essa linha diretamente aqui, ó. Substituir, já colar ela aqui embaixo. Só colocar aqui, ó, D de 2,5 e já substituir. E essa de cima aqui, se você quiser, né, no caso, você deixa ela livre. Olha que legal, passe rápido. Isso aqui já é um ciclo funcional lá da RAS, tá? E se você quiser fazer o contrário também, adicionar o comando, né? Aquela linha, você vai ter que interagir um pouquinho aqui com o editor, né? E aí você faz o quê? Ó? Vou pegar e vou substituir isso aqui por isso aqui. E aqui atrás eu vou colocar aqui, ó, G71, U de 2,5, R de 1 e vou mandar substituir. E aí eu só interajo aqui. Tá pronto o meu ciclo também para a linha da home, né? Olha que legal. Fica bem rápido e também você tem um editor inteligente aqui, fica customizável. Ou seja, se você de repente não vai ter um editor igual esse, não tem problema. Você pode vir aqui e apagar essa linha aqui e adicionar o D aqui no final. Ó. Vai funcionar do mesmo jeito. Ou você pode apagar o D e adicionar a linha aqui em cima, que não vai ter problema nenhum, também vai funcionar no home. Olha, é bem rápido, bem sutil, bem rápido. Tá? Se vocês olharem aqui, particularmente lá no site da RAS, vocês vão ter aqui como é que funciona o ciclo G71. Duas coisas muito importantes aqui que vocês devem levar em consideração quando vão fazer programação. A primeira é se vai haver inversão de cotas dentro do ciclo, ou seja, se vão haver mergulhos no eixo X ou no eixo Z. Se isso acontecer, você obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente
você vai ter que pegar aqui na linha inicial do eixo X e vai ter que adicionar a coordenada de posicionamento, né, aqui dentro. Isso eu estou falando da linha RAS, tá, galera? Né? Erro de monótonos dentro do seu ciclo. Ele vai estar falando para você que tem alguma coisa errada ali porque você esqueceu, né, de colocar que haveria essa inversão de cotas aí dentro do seu ciclo, tá? Se vai haver um mergulho aqui, sei lá, você vai fazer aqui, ó, no X de 15, você vai fazer um X aqui, ó, X de 21,92. Pô, é 8 centésimos. Mas se aí a coordenada Z não aparecer aqui, ele vai dar um monótonos para você dentro do ciclo. Eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece, né? Qual que é o erro que ele dá, justamente para vocês poderem corrigir aí a hora que vocês forem fazer, beleza? Então, vamos lá. Aqui, galera, eu fiz um programinha igual que tá lá, né? Alguns detalhes modificados aí, né? Vocês podem ver que é o mesmo corpo ali, né? Programação. Então a gente vem aqui, name, set settings. Beleza. Podem notar que é o seguinte, ó. Aqui eu não tenho inversão de cota, tá vendo? O que é inversão de cota? Eu não tenho nenhum mergulho, ó, tá vendo? Todas as medidas são lineares, tá? Então, ó, aqui eu vou colocar agora, ó, uma inversão de cota aqui, ó. É pouquinho. 96. Vocês já vão ver que vai dar um errinho de monótonos, ó. Olha lá, ó. Alarme monótonos PQ block. Por quê? Porque ele, por padrão, pede para vocês colocarem que há essa inversão de cota. Então, o ideal é você pôr os dois eixos ali dentro. Agora, ó, um simples detalhe muda tudo, ó. Se eu colocar lá no cabeçalho aqui, ó, embaixo, né, do subprograma, já o Z de 5, ó, ele já não vai dar mais esse monótono. Então. Por quê? Ele entende que os dois eixos estão ali dentro, ó. Vai fazer do mesmo jeito. Beleza? Por quê? Aqui no site, vocês vão ler, ele já comenta sobre isso aí, sobre a inversão de cota, né, ó, dos mergulhos aqui, em algum ponto, ó. Detalhe tipo 1, né, ele acaba de falar aqui sobre, se você ler aqui toda a descrição, ele fala que você não pode ter inversão de cotas aí dentro do código G. Ó, o movimento não será da taxa de avanço, né. E aqui, no tipo 2, é para você colocar o X e o Z na linha inicial, justamente, olha lá, tipo 2, deve ter um movimento de referência tanto no eixo X quanto no eixo Z, no bloco especificado por quê? Por P. Justamente para quê? Para que você possa usar a inversão de cota. Isso não acontece lá na programação do home. Lógico, tem algumas linhas do home que por padrão ele não faz mergulho, ele não mergulha. É uma, vamos dizer, é um adicional que o comando tem, tá? Mas se você usar essa técnica aqui, provavelmente vai dar certo, tá? Você colocar o Z aí na linha inicial de P aí, igual a gente fez aqui, ó, tá vendo? Na linha inicial aqui em cima, eu fui lá e colocou o eixo X e o eixo Z, né? No início da subrotina aí, da programação, beleza? Então, no Fanuc, para você ter inversão de cota, você deve ter os dois eixos declarados dentro da subrotina. No Fanuc Home, tem alguns que pedem e tem outros que não. Por padrão, se você tem uma máquina RAS na sua linha de produção, você tem outras Fanuc, pode, vamos dizer assim, deixar isso como generalista, sempre colocar os dois eixos aí no subprograma. Não vai agregar nenhum problema, não vai te trazer nenhuma dor de cabeça e vai padronizar a sua programação para que você não tenha esse tipo de
erro aqui, ó, que toma tempo, cara. Quando o cara, às vezes, fica meio nervoso ou tá meio apertado no serviço, você pode ter certeza que isso aqui toma um tempo violento na programação, cara. Peraí que meu garotão deu uma bugada. Deixa eu abrir ele de novo. Aqui, ó. Se você apagar esse cara aqui e, sem querer, não perceber, isso aqui vai te tomar um tempo, cara. Você não tem noção. Por quê? Você sabe que a subrotina tá certa. Você sabe que a programação tá certa. E ele não fala para você, olha, tem um problema na linha tal. Ele só fala para você que o bloco, né, não tá declarado X. E aí você fica ali pensando, mas pô, mas o X tá lá. A única coisa que você não notou é que bem nessa linhazinha aqui você andou com os dois eixos ao mesmo tempo, né? Você meio que interpolou os dois eixos ao mesmo tempo. Aí o que pode acontecer? Você ficar brigando com esse cara aqui, e aí muita gente faz isso, ó. O que o cara pega e faz? Ele vem aqui, tira esse bloco e simula o programa, ó. E aí ele vai notar que o programa dele tá certo. Pô, mas meu programa tá certo. Mas lá na identificação da RAS, ela já te avisa, olha, se você tiver que fazer uma compensação no corpo do eixo, se você tiver que fazer um desvio de conicidade, olha, usa o tipo 2. Declara as duas variáveis, x e z. Ah, não, eu não vou fazer isso, é um desbaste, né, vamos dizer assim, linear, eu não vou ter nenhum problema, nenhuma inversão de cota. Então, uso o desbaste tipo 1. Mas, eu já tomei como padrão para mim. Quando eu vou programar uma e como programar outra, eu já declaro as duas variáveis no início do programa, lá na cabeçalho do início da linha, né? No N1, no N10, no N15, depende de qual você vai numerar, eu já declaro X e Z, que são as duas variáveis. Não vai agregar nada no meu programa, mas vai evitar esse tipo de problema. Beleza? Então, fica aí a dica para vocês. Sempre. Outra coisa legal, tem alguns comandos, galera. Isso é muito legal falar. Tem algumas versões do comando da RAS. E aqui, se você colocar aqui, ó, G71, U de 2,5, U de 2,5, R de 1. G71, P de 1, Q de 2, U de ponto 5, W de ponto 1 e o F de ponto 25. Se você deixar assim, ele vai rodar também. São algumas versões do comando. Ele roda, ele não dá. Ó, mas aqui foi um erro de monótonos, ó. Ele não deu um erro lá para mim. Vou deletar isso aqui só para ficar mais rápido. Olha lá. Tem alguns versionamentos do comando RAS que ele aceita o G71 assim, tá? Por padrão ele aceita. Mas não é porque ele aceitou as duas linhas, tá? É porque lá na memória do PLC, esse G71 aqui tem um valor mínimo. Ou seja, o valor mínimo dele pode ser 1, pode ser 1,5, pode ser 2. E aí ele pega aquele, como você não declarou a variável D aqui, ele pega o valor que ele tem lá como mínimo e acaba usando aqui. E essa linha aqui de cima, ela acaba morta, tá? Ela acaba não sendo utilizada. Lembrando para vocês que são alguns versionamentos do comando RAS, tá? Outros, talvez de 2004 para baixo, não, eles não trabalham desse jeito. Então você vai ter que vir aqui e modificar esse cara aqui.
Só acrescentar o dedo 2,5 aqui, ó. E aí ele vai rodar normal. Belezura, tá? Lembrando sempre, uma boa prática, sempre colocar, indiferente se você vai ter uma inversão de foto ou não, sempre colocar ali que a probabilidade de dar algum tipo de erro do tipo monótonos é bem baixa, ó. Não vai rolar de dar um erro de monótonos ali, justamente porque a gente sempre vai usar o tipo 2 aí para não sofrer nenhum tipo de problema, tá? Então, sempre lembra disso aí. Beleza, galera? Uma dica legal aí. Fala aí, galera. Tô aí mais uma vez para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. E no vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre as curiosidades dos comandos RAS, né? Que é o Fanuc nativo. E como aqui na nossa região, né, é muito comum a gente ter máquinas home, né, com o comando Fanuc, né? É muito comum a gente ter que fazer algumas alterações nas programações. Então, vim mostrar para vocês um método muito rápido e muito eficiente para vocês, às vezes, fazer essas modificações aí de um comando para o outro, né? Facilitando aí a vida de vocês na área de programação, tá? Eu tô com esse comparador de programa da RG Assessoria, um comparador de programa muito legal. Vou mostrar para vocês a diferença entre uma programação RAS e uma programação Home Fanuc, né? Então aqui, ó, Home, e aí vou pegar um RAS aqui. É o mesmo programa. Estou usando o G71 como referência, ó. Vocês podem notar que são só esses dois itens aqui que têm que ser modificados para que um ciclo G71 funcione numa máquina home, no Fanuc OIT, OIMC, OTB, e numa máquina RAS a gente tira uma linha e adiciona o D aqui, ó, né? Então fica muito mais fácil aí vocês fazerem as modificações aí quando você tem um comparadorzinho de programa desse aqui. Então, olha que legal e rápido que a gente consegue fazer uma modificação num programa Fanuc para RAS ou de RAS para Fanuc. Tá? A gente usa um editor inteligente. Você pode usar esse editor ou pode usar um outro editor inteligente aí que você achar melhor. Vou colocar aqui abrir. Vou pegar um home aqui, ó. Você pode interagir com essa linha diretamente aqui, ó. Substituir, já colar ela aqui embaixo. Só colocar aqui, ó, dedo 2,5. Já substituir. E essa de cima aqui, se você quiser, né, no caso, você deixa ela livre. Olha que legal. Passe rápido. Isso aqui já é um ciclo funcional lá da RAS, tá? E
Se você quiser fazer o contrário também, adicionar o comando, né? Aquela linha, você vai ter que interagir um pouquinho aqui com o editor, né? E aí você faz o quê? Ó? Vou pegar e vou substituir isso aqui por isso aqui. E aqui atrás eu vou colocar aqui, ó, G71, U de 2,5, R de 1 e vou mandar substituir. E aí eu só interajo aqui. Está pronto o meu ciclo também para a linha da home, né? Olha que legal. Fica bem rápido e também você tendo um editor inteligente aqui, fica customizável. Ou seja, se você de repente não vai ter um editor igual esse, não tem problema. Você pode vir aqui e apagar essa linha aqui e adicionar o D aqui no final. Ó. Vai funcionar do mesmo jeito. Ou você pode apagar o D e adicionar a linha aqui em cima, que não vai ter problema nenhum. Também vai funcionar no home. Olha, é bem rápido, bem sutil, bem rápido. Tá? Se vocês olharem aqui, particularmente lá no site da Haas, vocês vão ter aqui como é que funciona o ciclo G71. Duas coisas muito importantes aqui que vocês devem levar em consideração quando vão fazer programação. A primeira é se vai haver inversão de cotas dentro do ciclo, ou seja, se vão haver mergulhos no eixo X, se vão haver mergulhos no eixo X ou no eixo Z. Se isso acontecer, você obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente, você vai ter que pegar aqui na linha inicial do eixo X e vai ter que adicionar a coordenada de posicionamento, né, aqui dentro. Isso eu estou falando da linha RAS, tá, galera? Então, senão, você vai ter um erro de né, erro de monótonos dentro do seu ciclo. Ele vai estar falando para você que tem alguma coisa errada ali porque você esqueceu, né, de colocar que haveria essa inversão de cotas aí dentro do seu ciclo, tá? Se vai haver um mergulho aqui, sei lá, você vai fazer aqui, ó, no X de 15, você vai fazer um X aqui, ó. X de 21,92. Pô, é 8 centésimos. Mas se aí a coordenada Z não aparecer aqui, ele vai dar um monótonos para você dentro do ciclo. Eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece, né? Qual que é o erro que ele dá, justamente para vocês poderem corrigir aí a hora que vocês forem fazer, beleza? Então, vamos lá. Bora lá então. Aqui, galera, eu fiz um programinha igual que tá lá, né? Alguns detalhes modificados aí, né? Vocês podem ver que é o mesmo corpo ali, né? Programação. Então a gente vem aqui, main, set settings. Beleza. Podem notar que é o seguinte, ó. Aqui eu não tenho inversão de cota, tá vendo? O que é inversão de cota? Eu não tenho nenhum mergulho, ó. Tá vendo? Todas as medidas são lineares, tá? Então, ó, aqui eu vou colocar agora, ó, uma inversão de cota aqui, ó. É pouquinho. 96. Vocês já vão ver que vai dar um errinho de monótonos, ó. Olha lá, ó. Alarme monótonos PQ block. Por quê? Porque ele, por padrão, pede para vocês
colocarem que há essa inversão de cota. Então, o ideal é você pôr os dois eixos ali dentro. Agora, ó, um simples detalhe muda tudo. Ó. Se eu colocar lá no cabeçalho aqui, ó, embaixo, né, do subprograma, já o Z de 5, ó, ele já não vai dar mais esse monótono. Ó. Por quê? Ele entende que os dois eixos estão ali dentro, ó. Vai fazer do mesmo jeito. Beleza? Por quê? Aqui no site, vocês vão ler, ele já comenta sobre isso aí, sobre a inversão de cota, né? Ó, dos mergulhos aqui, em algum ponto. Ó. Detalhe tipo 1, né? Ele acaba de falar aqui sobre, se você ler aqui toda a descrição, ele fala que você não pode ter inversão de cotas aí dentro do código G. Ó. O movimento não será da taxa de avanço, né? E aqui, no tipo 2, é para você colocar o X e o Z na linha inicial, justamente, olha lá, tipo 2, deve ter um movimento de referência tanto no eixo X quanto no eixo Z, no bloco especificado por quê? Por P. Justamente para quê? Para que você possa usar a inversão de cota. Isso não acontece lá na programação do home. Lógico, tem algumas linhas do home que por padrão ele não faz mergulho, ele não mergulha. É uma, vamos dizer, é um adicional que o comando tem, tá? Mas se você usar essa técnica aqui, provavelmente vai dar certo, tá? Você colocar o Z aí na linha inicial de P aí, igual a gente fez aqui, ó, tá vendo? Na linha inicial aqui em cima, você foi lá e colocou o eixo X e o eixo Z, né? No início da subrotina aí, da programação, beleza? Então, no Fanuc, para você ter inversão de cota, você deve ter os dois eixos declarados dentro da subrotina. No Fanuc Home, tem alguns que pedem e tem outros que não. Por padrão, se você tem uma máquina RAS, na sua linha de produção, você tem outras Fanuc, pode, vamos dizer assim, deixar isso como generalista, sempre colocar os dois eixos aí no subprograma. Não vai agregar nenhum problema, não vai te trazer nenhuma dor de cabeça e vai padronizar a sua programação para que você não tenha esse tipo de erro aqui, ó, que toma tempo, cara. Quando o cara, às vezes, fica meio nervoso ou tá meio apertado no serviço, você pode ter certeza que isso aqui toma um tempo violento na programação, cara. Peraí que meu garotão deu uma bugada. Deixa eu abrir ele de novo. Aqui, ó. Se você apagar esse cara aqui e, sem querer, não perceber, isso aqui vai te tomar um tempo, cara. Você não tem noção. Por quê? Você sabe que a subrotina tá certa. Você sabe que a programação tá certa. E ele não fala para você, olha, tem um problema na linha tal. Ele só fala para você que o bloco, né, não tá declarado X. E aí você fica ali pensando, mas pô, mas o X tá lá. A única coisa que você não notou é que bem nessa linhazinha aqui você andou com os dois eixos ao mesmo tempo, né? Você meio que interpolou os dois eixos ao mesmo tempo. Aí o que pode acontecer? Você ficar brigando com esse cara aqui. E aí, muita gente faz isso, ó. O que o cara pega e faz? Ele vem aqui, tira esse bloco e simula o programa. Ó. E aí ele vai notar que o programa dele tá certo. Pô, mas meu programa tá certo. Mas lá na identificação da RAS, ela já te avisa, olha, se você tiver que fazer uma compensação no corpo do eixo, se você tiver que fazer um desvio de conicidade, olha, usa o tipo 2. Declara as duas variáveis, x e z. Ah, não vou fazer isso, é um desbaste, né, vamos dizer assim, linear, eu não vou ter nenhum problema, nenhuma inversão de cota. Então, uso o desbaste tipo 1. Mas, eu já tomei como padrão para mim,
Quando eu vou programar uma e como programar outra, eu já declaro as duas variáveis no início do programa, lá na cabeçalho do início da linha, né? No N1, no N10, no N15, depende de qual que você vai numerar, eu já declaro X e Z, que são as duas variáveis. Não vai agregar nada no meu programa, mas vai evitar esse tipo de problema. Beleza? Então, fica aí a dica para vocês. Sempre. Outra coisa legal, tem alguns comandos, galera. Isso é muito legal falar, porque bugou de novo. Tem algumas versões do comando da RAS, que aqui se você colocar aqui, ó, G71, U de 2,5, aqui, ó. Opa, G71, U de 2,5, R de 1. G71, P de 1, Q de 2, U de ponto 5, W de ponto 1, no F de ponto 25. Se você deixar assim, ele vai rodar também. São algumas versões do comando. Ele roda, ele não dá. Ó, mas aqui foi um erro de monótonos, ó. Ele não deu um erro lá para mim. Vou deletar isso aqui só para ficar mais rápido. Olha lá. Tem alguns versionamentos do comando RAS que ele aceita o G71 assim, tá? Por padrão ele aceita. Mas não é porque ele aceitou as duas linhas, tá? É porque lá na memória do PLC, esse G71 aqui tem um valor mínimo. Ou seja, o valor mínimo dele pode ser 1, pode ser 1,5, pode ser 2. E aí ele pega aquele, como você não declarou a variável D aqui, ele pega o valor que ele tem lá como mínimo e acaba usando aqui. E essa linha aqui de cima, ela acaba morta, tá? Ela acaba não sendo utilizada. Lembrando para vocês que são alguns versionamentos do comando RAS, tá? Outros, talvez de 2004 para baixo, não, eles não trabalham desse jeito. Então você vai ter que vir aqui e modificar esse cara aqui. Só acrescentar o D de 2,5 aqui, ó. E aí ele vai rodar normal. Belezura, tá? Lembrando sempre, uma boa prática, sempre colocar, indiferente se você vai ter uma inversão de foto ou não, sempre colocar ali que a probabilidade de dar algum tipo de erro do tipo monótonos é bem baixa, ó. Não vai rolar de dar um erro de monótonos ali, justamente porque a gente sempre vai usar o tipo 2 aí para não sofrer nenhum tipo de problema, tá? Então, sempre lembra disso aí. Beleza, galera? Uma dica legal aí. Aí, depois vocês entrem lá no site da RG Assessoria, procurem um comparador lá, que o comparador vai funcionar aí para vocês. Beleza?